Arrependimentos. Deixamos em suspenso as nossas descrenças, e não fomos os únicos. Neil Peart. Olhar para trás diante da finitude é o que traz mais inquietação. Diante da consciência da morte, olhamos para a vida que tivemos até aquele momento e repensamos nossas escolhas. Chega aquele momento em que pensamos: será que eu vim pelo caminho certo? Será que se eu tivesse dado a volta eu teria sido mais rico e a morte teria demorado mais a chegar? A primeira pergunta que nos fazemos quando confrontados com a finitude é: será que havia algum jeito de não estar ali? Vêm à nossa mente ideias como: se eu não tivesse fumado, não teria câncer de pulmão. Se não tivesse dirigido bêbado, não estaria aqui. Se tivesse vivido de um jeito mais saudável, não estaria agora com as coronárias entupidas. Se eu não tivesse nascido nessa família, não teria essa doença. Quando temos tempo, podemos fazer uma nova escolha, pois o arrependimento pressupõe que ainda é possível fazer um retorno e seguir adiante pelo caminho que passamos a considerar certo. Quando não temos tempo, porém, o arrependimento é clássico. Erramos e estamos condenados. Esquecemos que, quando fazemos aquela escolha, que hoje julgamos errada, nem nos demos conta de que estávamos indo para o lado errado. No livro Antes de Partir, Uma Vida Transformada pelo Convívio com Pessoas Diante da Morte, a enfermeira australiana Bronnie Ware relata sua experiência com pacientes em fase final de vida, conhecidos como pacientes terminais. Em suas visitas domiciliares, ela começou a perceber que nas conversas que teve com as pessoas à beira da morte, havia alguns discursos recorrentes ligados ao arrependimento. Bronnie descreve os 5 maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer, e é muito precisa na sua descrição. Vejo o mesmo no meu dia a dia com meus pacientes. O primeiro desses arrependimentos é: eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. Muita gente se arrepende disso, e quando a morte se aproxima, ao fazer o balanço de uma vida desperdiçada, quer de volta o tempo que entregou ao outro. Aquele tempo em que fez coisas que acreditava serem boas para o outro, só que ninguém pediu nada. A pessoa fez porque quis, pelos motivos mais nobres ou mais egoístas. Quase sempre, quando fazemos alguma coisa para agradar alguém, o fazemos por acreditar que assim contribuímos para a felicidade dessa pessoa. Nas entrelinhas, são escolhas para validar a nossa importância na vida desse alguém. No entanto, pensemos: usar nosso tempo de vida para nos tornarmos importantes na vida de outra pessoa é escolher um caminho bem torto para existir. Se podemos ser nós mesmos, e se isso fizer de nós seres amados apenas pelo que somos, isso é felicidade, é completude. No entanto, se precisamos nos tornar outra pessoa para nos considerarmos amados, há algo errado. É quase certo que nos arrependeremos. Não podemos ser aquilo que representamos para o outro. É um caminho muito perigoso. Voltamos àquela situação de acompanhar alguém no momento da morte. É fundamental que se entenda: a pessoa não está morrendo para que nós nos sintamos úteis. Não é esse o propósito. Não está ali para nos dar a certeza de que servimos para alguma coisa. Ficar ao lado de alguém que está morrendo é muito maior do que a nossa existência. Nossa existência existe para existirmos. É tão simples como respirar. Só que ao longo da vida, terceirizamos os beneficiários das nossas decisões, oferecendo-as a pessoas que não pediram essa escolha. Por exemplo: então eu vou trabalhar muito porque quero dar o melhor para os meus filhos. Não vou comer, não vou dormir, vou trabalhar de sol a sol para pagar uma escola muito cara, para que eles possam ser médicos, engenheiros, advogados. Mas o filho quer ser artista, quer viajar e conhecer o mundo. Não damos valor às decisões que nossos filhos possam tomar, nem acreditamos em sua capacidade de tomá-las com discernimento. Não conversamos com eles, nem buscamos caminhos que todos possam trilhar em direção a uma escolha mais verdadeira. Quando eles decidem algo diferente do que imaginamos, nossa frustração se manifesta pela indignação. Como assim? Eu me sacrifiquei tanto por você? Que ingrato! Tive a oportunidade de cuidar de uma senhora com demência avançada que havia passado mais de 20 anos na cama, dependente dos cuidados da filha. A filha gritava que a mãe não podia morrer. Eu dei a minha vida por ela. Quando tinha 20 anos, estava com o casamento marcado, convites distribuídos, igreja pronta, tudo pago. E ela disse para mim: você vai me abandonar? A mim, que estou doente e velha? E essa filha largou tudo. Cancelou o casamento, parou de estudar, tudo para tomar conta da mãe. E aí se passaram 35 anos. Essa mulher se perguntava:
Depois de ter oferecido a melhor parte da sua vida para a mãe, como ela se atrevia a morrer? Que direito tinha de morrer? Claro que, para ela, a mãe não podia morrer. Em desespero, essa filha me pedia: trate dela, dê morfina, ela não pode morrer. Entube, faça tudo, porque ela tem que viver. Minha vida depende disso. Essa é uma história dramática, um extremo do sofrimento. Quando a mãe exigiu que a filha abandonasse a própria vida, a filha não soube dizer que poderia cuidar dela de outra forma. Aceitou a chantagem e se arrependeu. Mas o arrependimento chegou tarde demais e virou um lamento. Já não havia retorno. Quantas vezes não interpretamos pedidos semelhantes, mesmo que não com esse grau de dramaticidade, e deixamos de viver a nossa vida em prol da expectativa que alguém tem a nosso respeito? A verdade é que colecionamos momentos em que tomamos decisões para agradar a outras pessoas, e no final teremos que fazer o balanço dessas escolhas. Algo bastante frequente nos hospitais e clínicas de idosos é a severa crítica ao abandono das pessoas em seu leito de morte. Mas é muito importante não fazer juízos precipitados a respeito da solidão dos pacientes dentro dos hospitais. Muitas pessoas pensam que alguém que tem câncer ou passou dos 60 anos virou de repente um santo, digno de ser idolatrado e amado pela família inteira. Não é assim que funciona a vida. Cultivamos a qualidade das nossas relações e esse cultivo determinará se vamos desfrutar de boas companhias no fim da vida, ou se ficaremos sozinhos. Qual é a verdadeira história de cada abandono? Quem é aquela pessoa que está no hospital? Quem seremos nós no hospital? Seremos um imenso poço vazio que só deu e nunca recebeu nada em troca? Se na vida fomos um poço vazio, vazio ele continuará às portas da morte. Será muito difícil reconstruir relações e viver histórias com sentido depois de um caminho tão longo, tão difícil, percorrido de forma tão concretamente cruel. Pode ser que, no fim, seja possível construir uma relação com os profissionais de saúde. Muitos morrem recebendo amor das pessoas que cuidam deles. É bastante comum que, no leito de um hospital, pessoas que foram consideradas difíceis ao longo de toda a vida acabem criando vínculos belíssimos conosco, os cuidadores e os profissionais de cuidados paliativos. Ainda assim, no momento em que alguém no leito de morte perceber que tomou decisões para fazer felizes outras pessoas que nada pediram e que, pior, não se satisfizeram com as decisões que ofereceu a elas, o arrependimento vem e dói demais. Uma dor que nenhuma morfina pode aplacar. Sentimentos sem máscaras. O amor me fere é debaixo do braço, de um vão entre as costelas. Atinge o meu coração é por essa via inclinada. Eu ponho o amor no pilão com cinza, e grão roxo e soco. Macero ele, faço dele cataplasma e ponho sobre a ferida. Adélia Prato. Outro arrependimento que a enfermeira Bronnie Ware menciona em seu livro e que percebo na minha prática cotidiana diz respeito a demonstrar sentimentos. Bronnie fala de amor especificamente, mas eu estendo essa definição para os sentimentos em geral, mesmo aqueles considerados ruins. Somos criados e educados para controlar a expressão dos nossos sentimentos. Para isso, usamos máscaras e disfarces. Para sermos aceitos, ouvidos e compreendidos, nos tornamos capazes de esconder muito do que sentimos. Acreditamos que ocultar sentimentos pode nos proteger. Ao longo da nossa vida, no convívio com o outro, sentimos muita dor. Por isso, criamos estratégias para nos defendermos do próximo sofrimento. Fiz isso e me machuquei. E não quero que aconteça de novo. São pensamentos recorrentes que todos temos. De maneira tola, agimos como se todas as pessoas que passam pelo nosso caminho fossem clones da primeira que nos machucou. Temos a tendência a acreditar que todo mundo é igual. Há quem pense que o mundo inteiro está sendo pago para lhe fazer mal. Não é isso. Nem mesmo um inimigo nosso dedicaria a vida a essa missão. Todos querem ser felizes. Mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal desejam o mesmo que nós. Uma vida feliz, plena de realizações. Essa talvez seja a maior libertação que a filosofia budista me trouxe. Compreender que todos querem ser felizes. Os piores e os melhores seres humanos têm esse desejo em comum comigo. Aprendi que ninguém no mundo nasceu só para me fazer infeliz. Quando temos medo da exposição, não dizemos o que sentimos, colocamos a máscara. Ao longo da vida, colecionamos máscaras e usamos as que mais se adaptam ao nosso estilo. Se queremos ser aceitos, usamos a máscara de bonzinho, de solícito. Estamos sempre prontos a ajudar. Todos podem contar conosco. Somos adorados.
Então, chega o momento em que tiramos a máscara e todo mundo nos vê. Estamos nus de corpo e alma. Se fomos bons só para agradar, então terá chegado a hora de entender que precisaremos ser bons de verdade para enfrentar a solidão do fim da vida. De alguma forma, a verdade sempre aparece ao longo das nossas relações, mesmo que nós mesmos não percebamos que estamos sendo falsos. A outra pessoa acaba por perceber. Nesse momento, ficamos sozinhos. E existem muitas histórias assim no hospital. Histórias de pessoas que ajudaram muita gente e que agora se encontram ali, sozinhas. Mas elas ajudaram com um único objetivo, o de se sentirem seguras. Não construíram relações. A busca por segurança dentro do afeto é um buraco negro. É possível encontrar tudo ali, menos afeto verdadeiro. Usamos a máscara das boas relações e, no fim das contas, o que encontramos é a contracapa da nossa marca. Não demonstrar afeto como estratégia de defesa traz arrependimento, porque vivemos experiências e sentimentos muito intensos internamente, e os mantivemos presos dentro de nós. Privamos o outro de compartilhar nossos grandes vulcões de transformação, ignorando a verdade de que o encontro é o que nos transforma. O encontro com as próprias expectativas, com as próprias reflexões, com os livros de autoajuda, as revelações que nos vêm durante uma palestra. Nada adianta se não houver a troca com o outro. O mundo interior não tem grande potencial de transformação. O que tem esse potencial é o encontro verdadeiro com o outro. Porque de outro ser humano talvez recebamos as chaves de algumas portas fechadas dentro de nós. Portas que guardam grandes revelações e segredos a nosso respeito. Eu posso ter a chave para abrir o seu coração. Posso ter a chave que abre o compartimento da raiva. Quando você me vê, só pensa no quanto sou insuportável. Assim, não é agradável me encontrar, porque você sente raiva. Da mesma forma, há pessoas que abrem espaços dentro de nós revelando amor, paz, alegria. Todas essas emoções já habitam o nosso coração. Não posso lhe levar nada que você já não tenha. Muitos autores, escritores, pensadores disseram isso. Porém, o mais incrível é quando acontece diante dos nossos olhos, diante do nosso coração. Posso levar algo que você ainda não sabe que tem, porque tenho a chave. Eu ou outro ser humano. Mas alguém fora de você, fora de nós mesmos. Para mim, isso fica muito claro nesses encontros com a morte de quem cuido. Todos temos dentro de nós a essência da consciência através da morte. Se eu conseguir abrir a porta certa, todos encontrarão o mesmo que eu. A expressão do afeto é o que transforma, e nos sentimos plenos na vida se formos instrumentos de transformação. Não importa se esses afetos são ou não são bons. Fazer julgamentos de valor sobre o que sentimos, dizer a nós mesmos, isso é bom sentir, ou isso não é bom sentir, pode ser muito perigoso nos tempos finais. Devo torcer pela morte da minha mãe? Posso sentir ódio pelo meu pai? Ou quero que essa pessoa, que eu deveria amar tanto, morra? São fruto de emoções que brotam espontaneamente, sem controle, e por meio do pensamento tentamos selecionar e decidir na consciência se são boas ou ruins, se podemos ou não sentir. Então, acreditamos que demonstrar afeto bom é válido, bonito e simpático, e demonstrar afeto ruim não é válido, nem bonito, nem simpático. Só que muitas vezes é por meio do afeto ruim que a transformação realmente se dá. Nem sempre alcançamos as pessoas, ou somos alcançados pelo caminho suave da alegria. Não estou dizendo que o sofrimento é o único caminho, mas é bem possível que ele tenha uma capacidade indiscutível de transformação. Os grandes dramas humanos são muito semelhantes. Estou magoado com a maior parte das pessoas aqui, mas ninguém sabe. É um deles. Estou com muita raiva de você, mas não vou te falar. É outro. Não quero falar porque não consigo, não lido bem com o conflito. É igualmente comum. Quando não demonstramos o afeto, ele fica guardado dentro de nós. A energia do afeto não evapora, especialmente quando esse sentimento parte de relações próximas. O processo de tentar curar sentimentos ruins, de fazer uma espécie de reciclagem interna, gera resíduos tóxicos. E muitas vezes não nos damos conta disso. O tratamento mais curativo que existe é a expressão honesta do que sentimos. É preciso entender também que ter inimigos não é de todo ruim. Às vezes é por meio deles que encontramos força e coragem para superar obstáculos. Nossos amigos nos amam como somos. Acreditamos que daremos aos nossos amigos o nosso melhor, mas muitas vezes são os inimigos que exigem o melhor. Queremos ser mais felizes, ter mais sucesso, mais força, mais tudo.
Frente aos nossos inimigos, precisamos demonstrar uma força inacreditável. Situações de conflito nos colocam diante de sentimentos difíceis e de pessoas que aparentemente nos causam mal. Esses confrontos podem ser uma grande fonte de transformação, o impulso para descobrirmos a potência que temos dentro de nós. Não me refiro à vingança, mas sim a uma capacidade de nos apropriarmos da nossa força interior. Mesmo quando demonstramos um afeto com o qual é difícil lidar, oferecemos à pessoa do outro lado do ringue a oportunidade de também se transformar. O mais bonito é que, ao agir assim, também nos abrimos para a transformação. Sentimos a dor, podemos curar a alma lacrada dentro da mágoa. Só tem cicatrizes quem sobreviveu. Quem deixou a ferida aberta, morreu mal. Chegará ao final da estrada, em frente ao muro final, arrependido por não ter demonstrado afeto por pessoas que podem ter partido antes. A mãe, o filho, a esposa. As chances que perdemos de demonstrar o que sentimos de verdade chegam com toda a força no fim da vida. Mas se ainda há tempo para demonstrar esse afeto, e se fazemos isso, é lindo viver essa experiência.